Nós vamos ler para a meditação de hoje, São João capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão viu o meu dia. Hoje quero ler para vocês uma parte do profeta do século XX, porque o profeta é que tem esclarecido sobre o que vamos falar. Abraão viu o meu dia. Isto era Jesus falando, diz o profeta no parágrafo 78, o profeta do século XX. Jesus estava falando dele mesmo. Ele disse que Abraão havia visto o seu dia. O bom de cada filho de Deus é reconhecer o dia que vive. Abraão viveu tantos anos distante, mas ele viu o dia de Jesus, o dia da manifestação do Filho do Homem. Vamos guardar bem isto. Era o dia da manifestação do Filho do Homem. Abraão viu aquele dia quando ele estava lá atrás, em Gênesis 18, nós podemos encontrar isto. Isto foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em duas ocasiões no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis e foi chamado de rei de Salém. É o tempo que ele veio dar a ceia para Abraão. O grande Criador, Melquisedeque, o grande rei, estava agora junto com Abraão no dia de sua manifestação. E aquilo estava mostrando, diz o profeta, que a primeira aparição, quando ele apareceu como Melquisedeque, aquela primeira aparição o identificava como sumo pontífice. Mas aquela posição ele ia assumir depois da ressurreição. Mas ele tem uma posição anterior, que ele apareceu na tenda para Abraão. E nesse período desta aparição na tenda, ele tipificava o ministério como profeta, como filho do homem. Foi isso o que Jesus fez em seu dia, ofício que ele assumiu durante os dias de sua carne. Então guarde bem que, como Melquisedeque, Mombrana diz que foi a sua aparição que o identificava como sumo pontífice. Quando ele foi, após a ressurreição, subiu intercedendo
por cada eleito. Mas aquela aparição na tenda, que ele falou que estava no coração de Sara. Sara nem pensava que um homem como aquele, ele apareceu como um homem, 16 elementos, com os pés empoeirados, ali debaixo do carvalho, falando com Abraão e Sara na tenda atrás dele. Ela nem podia pensar que aquele fosse Deus. Mas Abraão, sim. Abraão, ao identificar, fazia com que sua esposa visse o que era aquilo. Irmãos, nós temos aprendido que a mesma coisa tem acontecido agora nesse tempo final, e nós vamos ver agora no próximo parágrafo que o irmão Brana vai mostrar esse tempo nosso. Porque olhar lá atrás, ver o tempo de Jesus, ver a pessoa que reconheceu o dia de Jesus. Abraão viu de longe, Pedro viu de perto e reconheceu. A samaritana viu de perto e o reconheceu. Vejo que és profeta. Aquela mulher reconheceu aquele dia, como Abraão viu aquele dia, Pedro viu no dia, a samaritana viu no dia, Maria Madalena viu no dia. Salvação até para o ladrão da direita, que viu no dia, quando ele estava na terra. É bom a gente ter esta luz e ser revelado por Deus. E quando Deus está fazendo algo na terra, que a gente esteja vendo, participando, glorificando a Deus, alegre, satisfeito, honrando a Deus, com o feito dele, com a manifestação dele. E Jesus estava em sua manifestação de Filho do Homem. Não foi isso tremendo? Foi, mas Anás não viu, Caifás não viu. Muitos crentes daquele dia não puderam ver, mas as pessoas eleitas do dia foram as pessoas que puderam ver aquele dia. Não só Abraão, mas quando aquilo aconteceu, o Pedro, a Maria Madalena, a samaritana, o Zaqueu, o Mateus e outros puderam ver o seu dia. Profeta dentre ti, de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus. A ele ouvireis, Deuteronômio 18:15. É interessante, já tinha esta profecia, Deus de Deuteronômio, e assim mesmo, aqueles judeus do dia não puderam ver, senão apenas os judeus eleitos. Assim também, meus irmãos, não são todos os gentios que veem, são os gentios eleitos. Naquele tempo não foi todos os judeus que viram, mas somente o judeu que era eleito. E tinha pessoa que naquele dia podia ver, mesmo não sendo uma pessoa judia, mas podia ver como uma gentia pôde ver. A pessoa toma conhecimento. Muitos podem entrar no lugar de alguns gentios, pessoas que você não dá valor a elas, poderão entrar porque elas veem. Vejo que és profeta. Bom, ela era samaritana e agora ela viu que ele era profeta. O sacerdote podia dizer: vejo que tens Beelzebu, vejo que és um diabo. Olha para você ver. Mas a eleita viu a pessoa do dia, a manifestação
do dia, a palavra do dia. Quando você fala contra aquela pregação daquele dia, você está falando contra Deus. Deus é a palavra do dia. Como o sol não pode pregar o que prego, é eu que tenho que pregar. A lua não pode pregar. As estrelas, nenhum astro pode pregar. Então nós, os homens, é que temos que pregar. E feliz daqueles que podem olhar e ver. Hoje temos a palavra outra vez. Não olhe muito o homem, mas a palavra que está no homem. O homem sempre falha. É uma falha de nascimento. Eu nasci em pecado, em iniquidade, me concebeu minha mãe, é o que o salmista diz, ou vice-versa. O homem nasce assim, mas graças devemos dar a Deus por podermos ver quando Deus está no dia, usando um mortal, seja ele um pastor, um evangelista, um profeta, um mestre, um apóstolo, mas que a gente possa estar vendo aquela manifestação, como Abraão viu de longe, a gente vê de perto. Agora, você sabe que Jesus também viu de longe? Nós temos estas escrituras que nos ajudam bastante. Sempre lemos, falamos sobre ela. São Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, Jesus, há 2000 anos atrás, estava falando da manifestação dele aqui no final. Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. E quantas pessoas não puderam ver aquela manifestação? Era Deus num profeta. Olha outra vez, o Filho do Homem, 2000 anos, profetizado pelo próprio Jesus, que viveu o dia do Filho do Homem visto por Abraão. Agora o próprio Jesus vivendo aquele dia e olhando para frente e vendo o dia do Filho do Homem outra vez, que seria no entardecer. Isto já tem acontecido. Mas quem tem visto? Olha para você ver o que diz o irmão Brana. O que foi que aconteceu ali na tenda? Ele diz, o que ele foi na tenda. Aquela manifestação de falar o que Sara estava pensando. Olha, aquele discernimento. O que ele foi na tenda. Também o foi aqui na terra, quando ele disse, mulher, vá, chama o seu marido e vem cá. São João 4. Que coisa, a mesma manifestação. Elohim falando daquilo que estava no coração de Sara. E agora, Elohim outra vez, em carne, chamado Jesus, falando o que estava no coração da samaritana. Não é isto sublime? Meu amado, isto é Bíblia, isto é verdade. Então, o que ele foi na tenda, também o que foi aqui na terra, e também o é agora. Você vê o que o William Brana diz? O sinal não muda. O que ele foi na tenda, falando o segredo do coração de Sara, falando que ela tinha sorrido sem ela ter movido com seus lábios, sem ele ter visto Sara, porque ela estava na tenda e ele estava conversando com Abraão, mas ele sabia, aquele era um sinal messiânico de conhecer o coração da pessoa
E Deus em carne, em 16 elementos, falando com Abraão e conhecendo o coração da igreja, da Sara. Olha, ele fez o mesmo quando ele veio aqui em carne. Era para os judeus, se eles diziam que Abraão era o pai deles, era para eles entender aquele sinal, porque o sinal não muda. Se Abraão viu aquele dia e pôde identificá-lo naquele dia, por que os judeus não puderam identificá-lo? É triste não poder saber, identificar o dia que a pessoa vive. É triste. Falta de eleição. A pessoa glorifica a Deus, a pessoa canta, a pessoa ora, a pessoa chora, a pessoa vai na igreja, a pessoa dizima, oferta. Porque todo crente é dizimista, é ofertante. Se ele não é, tem algo errado nele. A própria Bíblia mostra sobre isso. Então, quando você vê a manifestação de Deus naquele dia, você deve identificar. Abraão olhou e viu o dia de Jesus. Por isso ele ajoelhou e podia adorar. Aquilo aconteceu nos dias de Jesus, quando aquele ceguinho que foi curado ajoelhou e adorou a Jesus. Porque ele era um homem que, mesmo que antes não enxergava, mas agora com os olhos abertos, através da revelação que veio a ele, falado pelos lábios de Cristo, que abriu os olhos dele, ungiu os olhos dele. E ele foi, lavou e voltou vendo. E foi um testemunho para a sua família, que os seus pais se envergonharam dele, os seus pais não responderam no lugar dele. Quando eles perguntaram para os pais do ceguinho, esse menino era cego, esse rapaz era cego? Sim, mas como ele viu? Olha, ele é de maior idade. Perguntai a ele. Eles não quiseram responder. Você acha que as pessoas, sua família, as pessoas que olhem você, mesmo vendo uma mudança, uma transformação, mesmo vendo a palavra, mesmo vendo que você está enxergando que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, que o novo nome é Brana, que a palavra está cumprida, você pensa que alguém vai responder por você? Não, é você mesmo que responde. Pergunta ao ceguinho. Quando foi perguntar para ele, ele respondeu, porque ele tinha enxergado. Vocês querem também falar com ele? Vocês querem receber vista? Por isso Jesus disse que ele veio para abrir os olhos de uns e fechar de outros. Tem gente que enxerga, mas não enxerga a palavra. E o eleito, ele sempre está vendo a palavra do dia. Assim como Abraão viu, assim como Pedro viu, a samaritana viu. Eu quero ver se nós vemos. Cadê o povo da própria mensagem para ver? Você sabe que quando Jesus estava naquela tenda, naquele corpo de carne, que a samaritana o identificou, ele tinha um nome, Jesus, mas no Velho Testamento era conhecido como Elá, Elohim. Mas agora ele tem um nome humano. E você sabia, aquela foi a manifestação do Filho do Homem. E por ser Filho do Homem, ele tinha essa manifestação de homem, Deus em carne, um nome humano. Se as pessoas pudessem ver que no entardecer nós temos outra vez, como o irmão Brano está dizendo aqui, o que ele foi na tenda, também o foi na terra e também o é agora, no tempo do irmão Brana. Ele diz, o sinal não muda, ele é agora.
Ele foi lá, ele foi o filho do homem. Olha para você ver, ele mudou o nome de Abraão para Abraão. E ele veio agora mudar outra vez o nome de Brana para Abrão. Põe um H. Você pode não entender, mas isso foi Deus. Por isso Deus diz para o irmão Brana, o seu nome está escrito sobre aquela montanha, e é 7 picos, B-R-A-N-H-A-M. Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? Oh, meus irmãos, parado na brecha, 138 em diante, você pode ver isto. Quantas letras tem seu nome? E ele falou, B-R-A-N-H-A-M. O que é isso? A manifestação, outra vez, do Filho do Homem, num outro homem, com outro nome. E aí é novo nome, só que as pessoas não percebem que o nome veio de uma forma hebraica. Quando ele veio na terra, mesmo ele não sendo hebreu, ele era Deus. Irmão Brana diz que Jesus não era gentil nem judeu, ele era Deus. Mas tudo que era de um judeu, sua aparência, até nome, tudo ele tinha. Yeshua, o seu dia, que hoje transliterado você conhece como Jesus, nesse dia que você vive. Ele é o mesmo. Aquele mesmo tinha que vir no entardecer, Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haveria luz. Não no dia obscuro de Lutero, Wesley, pentecostais, mas no entardecer, quando nasce o profeta, quando vem seu ministério, a luz. Por isso temos a revelação da palavra. E esta luz te traz a luz do entardecer com um nome. Deus com nome humano outra vez. Só que agora é novo nome. É entre gentios. Olha as 7 eras da igreja. Vê para você ver. Em Apocalipse 2, 17, 3, 12, você vai ver. Essa promessa está dentro das 7 eras da igreja. Que são eras gentias. O nome é gentil. Nesse dia final, o casamento também seria através do nome gentil. Por isso, ela é a senhorita Bran. Nesse dia, a senhora eleita é esta, nesse dia. Porque ela alcançou luz de Deus para poder identificar o novo nome. Ela já foi salva pelo nome, ela já foi batizada pelo nome, ela já foi curada pelo nome. Agora ela recebe o novo nome, que diz o irmão Brana que é para a fé de rapto. 7 trovões, fé para o rapto. Novo nome é fé para o rapto. Se você diz, não tem valia algum, um outro novo nome, irmão Brana diz, não vai deixar as pessoas fazer você crer nisso. Ele nos ensinou essas coisas, para não deixar as pessoas roubar esta bênção de nós. Porque existe um novo nome. Bran não é uma denominação. Bran é uma família. E nela você não entra. Não dá mão de companheirismo. Você nasce. Nasce pela revelação. Quando você tem revelação que a era terminou, que o último eleito foi o irmão Brana, que pôde receber a palavra para entregar para nós. Deus não daria sua palavra para mais ninguém, mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7, ele fez isso, cumpriu sua promessa, deu sua palavra a um homem e o seu nome a um homem. Um gentio levaria seu nome. Por que não crês? Jeová Jirê, parágrafo 100. Um gentio levaria seu nome. Ele não podia dizer, um gentio levaria seu novo nome. Por quê? Porque já estaria revelado e Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele mostrou muitas pistas para nós,
para tomarmos conhecimento dessa luz, para vermos o ministério do Filho do Homem, lá no amanhecer, e agora o ministério do Filho do Homem, Cristo em William Branham. Cristo com novo nome. Deus manifestado em carne no entardecer. Você não podia perder de maneira alguma e não pode perder esta bênção, esta revelação que vem de Deus. Eu sei que você crê. O que ele foi na tenda, também o foi na terra. Sim, foi na tenda no tempo de Abraão. O foi na terra no tempo de Jesus, um profeta, o Filho do Homem. E também o é agora. Aí que é difícil para as pessoas verem. Ele é agora. O que ele foi lá atrás. Ele conheceu o coração de Sara. Jesus conheceu o coração da samaritana. Branham conheceu o coração das pessoas em seu dia. Não é o homem, é Deus no homem. Por que não crer em Jesus? Porque Deus estava como um homem. Por que não crer em Branham? Porque Branham era Deus em carne, Deus estava como um homem. Você vai crer na mensagem dele hoje? Se o povo não creu em Jesus, se não creu em Branham, eu vou fazer o povo crer hoje. Não vou fazer. É o eleito que vai crer na manifestação da palavra que trouxe luz para você, naquilo que você não tinha durante 30 anos ou mais de mensagem no Brasil. Você não tinha luz, mas veio uma luz. É outro mensageiro, outro homem diferente? Não, simplesmente para completar. É a mensagem que está agora completa. Não diga a ninguém. Agora, coma o livrinho. Temos que comer outra vez, porque o irmão Branham comeu, profetizou, mas não podia dizer a ninguém. Agora é hora da noiva profetizar e dizer o novo nome. Para quem? Para povos, reis, nações e línguas. Vou repetir. O que ele foi na tenda com Abraão. Também o que foi aqui na terra com Jesus. E também o é agora com William Branham. O sinal não muda. A única coisa é que nesta vez será o Espírito no profeta trazendo novamente esse mesmo sinal ao mundo no tempo do fim. Já aconteceu. Foi Deus no profeta, o Espírito Santo no profeta, trazendo o mesmo sinal no tempo do fim. Tem que ser através de um profeta, porque assim foi que Israel o pediu a Deus. Não fale conosco em voz audível, mas fala conosco através de Moisés. Deus ouviu o seu clamor e desde então ele tem falado por e através de profetas. E nós tivemos aí o último profeta, William Branham. E nós temos agora o ministério da esposa para profetizar outra vez. Esse profeta mensageiro do tempo do fim, do tempo final, está obrigado escrituricamente a produzir esse sinal. E ele produziu. Está falando isso no profeta do século 20. E ele produziu. Se é que esses nossos dias são um exato paralelo com os dias de Ló e a destruição de Sodoma. Jesus disse, assim como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus, no seu dia, estava vendo os dias de irmão Branham nos Estados Unidos. Eu creio que o irmão Branham estava vendo os dias que o povo seria esclarecido daquilo que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Eu creio que o irmão Branham viu também esse dia que você pode ver as coisas mais claras daquilo que ele não podia clarear tanto no seu dia. E como ele falou aquilo e as pessoas não puderam ver. Você sabe o que significa B-R-A-N-H-M? Bran? Sabe o que significa? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Liveio 28 e 29. O que é isso, meu irmão? É o novo nome de Deus. Perfeito, perfeição. Isso é magnífico. Se você olhar pelo sentido do nome, a bênção que é
É Deus vindo a nós com um novo nome, com um ministério que Jesus disse que não sabia. Tenho que falar outro dia porque o tempo não permite, mas aquele dia e hora era exatamente quando o Filho do Homem estava manifestado no irmão Brana. Aquele dia e hora, segredo, mistério. Mateus 24, 36 em diante, ninguém sabia. Dias de Ló, dias de Noé, ninguém sabia. E acabaram não ficando sabendo, porque irmão Brana não pôde falar, porque naquele dia, irmão Brana não podia falar. Deus disse, não diga a ninguém. Oh, meus irmãos, como é bom viver nesse dia que a gente pode falar. Profetize como o livrinho, meu irmão. Isto é, come a mensagem do irmão Brana, come o que o irmão Brana comeu. Muitas vezes as pessoas não podem comer o que o irmão Brana comeu, come outra alimentação. Come o que o irmão Brana comeu. O que o irmão Brana comeu? O livrinho. Que era o livrinho? Exatamente a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Coma esse livrinho. Como o irmão Brana comeu. Agora, você comeu? Profetiza outra vez. Cumpre sua parte. Que o irmão Brana não pôde fazer no seu dia, mas deixou falado dentro das mensagens. E hoje nós podemos repetir como esposa de Cristo nesse dia, casados com a palavra revelada. Nós podemos falar o novo nome, podemos pregar ao povo que comemos o livrinho. Outra vez, profetizamos. Se quando foi profetizado, não foi visto, irmão Brana comeu e profetizou. E agora? Será que no tempo da esposa, quando ela come, ela tem o assim diz o Senhor, que é o mesmo assim diz o Senhor do irmão Brana? É o ministério, não acabou o ministério. Irmão Brana, daquele ministério da terceira etapa, só acaba com o arrebatamento. Aquele ministério do irmão Brana do 7º selo, só acaba com o arrebatamento. Porque esteve no irmão Brana, do irmão Brana para cá, formando a noiva, que sem esta, as eras não serão perfeitas. Para aperfeiçoamento da noiva das eras, tem que vir esta daqui, do irmão Brana para cá, que revelou a palavra, que comeu o livrinho, que disse para nós o que aconteceria na abertura dos selos. E isto já aconteceu. Abraão viu meu dia. Jesus viu o dia do irmão Brana, que era o dia do Filho do Homem, que era Cristo no irmão Brana. Jesus viu aquele dia. Irmão Brana deve ter visto esse dia, quando tudo está claro na própria palavra, na própria mensagem dele. Mas foi um ministério que trouxe isso para nós, o ministério da esposa, que prosseguiu. Irmão Brana partiu, mas a esposa prossegue, pois ela crê na mesma mensagem. Ela é formada com aquela mensagem, com aquele calibre, para pregar, comer e profetizar outra vez. Pai, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor dá para nós de receber sua palavra, de alcançar esta luz, de ver esse dia que os outros não veem. Como Abraão viu o seu dia, como o Senhor viu o dia do William Brana, como o irmão Brana viu o dia desta esposa, será tão humilde. Oh Pai, estamos gratos a isto. É um povinho muito simples, mas que crê na palavra e dá glória ao Senhor. Nenhuma glória ao homem, nenhuma glória a mim que prego. A glória de Deus é da palavra, é da revelação. Deus usa o homem porque é a única coisa que ele tem na mão para usar. E estamos aqui agradecidos por isto, Pai. Ajuda esta igreja eleita, por todo o Brasil, por todo o universo, aqueles que ouvem e crê, que pode ver esse dia também, o dia da luz, o dia da revelação completa, o dia da terceira etapa que já está chegando ao final, o dia do 7º selo que já está quase chegando ao final para o arrebatamento. Ajuda sua igreja, seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se Ele me chamou
para crer nesta mensagem. Se Ele me chamou para entender esta linguagem, se me predestinou para ver a revelação, como posso rejeitar, pois tão grande salvação? No monte pôr do sol, com o livrinho aberto, talvez no natural eu não estava por perto. Porém, se hoje creio, é porque eu estava lá. Se Ele me chamou, tenho que testificar. Se Ele te chamou para crer nesta mensagem, se Ele te chamou para entender esta linguagem, se te predestinou para ver a revelação, como podes rejeitar, pois tão grande salvação? Quando João comeu o livro e pregou o novo nome, então eu pude ver a mensagem de um só homem. Se no HM Ele veio encarnar, quando Ele me chamou, eu não pude rejeitar. Quando Ele te chamou, tu não podes rejeitar. Amém. Isso é muito bom. Muitas vezes o irmão Brana pregou tudo isso, ele comeu o livrinho, pregou o novo nome, e as pessoas não puderam ver no seu dia, quando ele estava manifesto, Deus manifestado. É triste não poder ver, como nos dias de Jesus, não viram Jesus, hoje pulam, gritam, falam em Jesus, mas não viram Jesus lá atrás. E até hoje, os pentecostais não viram Jesus no batismo, ainda batiza no batismo católico, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque não sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles têm um Pai, mas qual o nome do seu Pai? Não sabe, né? O nome do Pai. Então aí está, Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso Pedro batizou em Atos 2:38 em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que se faz, quando tem revelação. Agora, o novo nome não é para batismo, isso a pessoa tem que guardar. O novo nome é para fé de rapto, diz o profeta. Então, se você achar que não precisa de trovões para a fé de rapto, você está contra o próprio profeta. Irmão Brana mostra que nós precisamos dos trovões para a fé de rapto. Então, quando você tem os trovões, você tem novo nome. O novo nome foi revelado nos trovões. A terceira puxada está exatamente ali. Está revelado tudo ali dentro. Os trovões, tudo dentro dos 7 selos. Porque os 7 selos está apenas revelado. Os trovões mostram o que estava escondido lá dentro. Você tem 7 selos escritos. Mas quando ele é revelado, a revelação é diferente dos 7 selos. É o que diz o irmão Brana. Por quê? Porque o 7º selo você tem ele escrito, que cumpriu nas eras, mas você não sabe o que é. Os 7 trovões, que não estava escrito, é a revelação dos 7 selos. É isso que o povo precisa de ver. E Deus só faria isso através da mensagem do 7º anjo. Amém. A irmã Loeci pede oração para esses nomes. Luiz, Irani, Daniel, Aldiva, Cláudia Bartz, Selma, Reci, Carla, Cleni, Gilva, Marlene, José, Simone, Luísa, Nádia, Cláudia e Rep. Deus abençoe. Cláudia Rep, Deus abençoe. Cada um que ajudou em uma cesta alimentar que estava fazendo para um parente da minha irmã, da irmã Loici. Deus abençoe.
E o irmão Odair e família conectados conosco, e temos aí centenas de pessoas que também estão conectadas, e nós não citamos os seus nomes, mas vocês sabem que estão aí conosco. E é bom você sempre entrar através do YouTube ou do Tabernáculo, é onde aparece mais, no Face, né? No Face que aparece mais o nome, mas também no YouTube fica ali, tanta gente que nós temos ali no YouTube que assiste. Talvez tenham lá umas 300 pessoas na hora dessa que estão nos ouvindo. Eu digo assim, conexões, né? Tem muita gente em cada conexão. Deus abençoe cada um de vocês. Pai Celestial, esses corpos são imunizados contra o mal e são abençoados porque foram pessoas boas de coração que ajudou uma outra pessoa necessitada. Conceda graça, força, vida, saúde e recompensa a cada uma delas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe também o Davi, né? O Davi Abraão, que eu não fiquei sabendo que deu no exame agora de tarde, mas é o Davi Abraão, filho do irmão Haroldo, da irmã Sara, que esteve internado, né, para fazer alguns exames, que vomitou sangue. Então nós já oramos por ele, que Deus o tenha abençoado completamente. Amém? Nós cremos assim, Deus já tem abençoado. Tudo aquilo que nós oramos, tem hora que antes da oração, Deus já operou, porque antes de tudo, ele já nos curou aquele dia no Calvário. Por isso o irmão Brana diz, ele não pode te curar hoje. Ele não pode nem te perdoar hoje, diz o irmão Brana. Por quê? Porque ele já fez. Ele já nos curou aquele dia no Calvário e ele já nos perdoou. Tem pessoas que acham que Jesus tem que ficar ali no trono até o último dia para perdoar. Não, ele já perdoou. O irmão Brana diz que ele não pode perdoar mais. Creio que é 157, com a atração sobre a montanha. É mais ou menos por aí. Você lê antes disso daí para você ver. É muito bom a gente ver estas coisas. Ele não pode fazer isso por você porque ele já fez. Ele já te curou, já te salvou. Aquele dia, ele só quer que você aceita. E nós estamos tomando posse da nossa cura, da bênção que Deus tem para nós. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco aí por todo o Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Moçambique. Deus abençoe todos os nossos irmãos ali em Moçambique, em Luanda. Deus abençoe a todos que nos ouvem em Uíge. E assim por diante, nós temos aí por vários lugares que estão firmes conosco, né? E Inglaterra, nos ouvindo, Estados Unidos, Califórnia. Deus abençoe todos vocês na Espanha, irmão Roberto. Deus abençoe o irmão Elias, também nos Estados Unidos. Esse povão, por toda parte, irmão Romeu, Caia e assim por diante, né? Muito obrigado a todos vocês, ao irmão Bonde, que auxilia na ajuda a alguns irmãos que precisa ali, ele que nos auxilia. Ele não é um pregador, mas ele é um que toma conta da parte natural para ajudar irmãos carentes, necessitados. Que cada um tenha sua vida diante de Deus. Cada um cumpra seu dever cristão para ser abençoado por Deus. Certo? Faça isso. Vocês são abençoados por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Boa noite e até sábado às 7 da noite. Sábado e domingo às 7 da noite. Nós começamos às 7, não é às 18h30, não. Às 7 da noite começamos. E se Deus quiser estaremos aqui para dar mais prosseguimento a esta mensagem e te ajudar mais um pouco nesta palavra. Muito obrigado. Boa noite.